a introdução ao capítulo 2, cumprimento da promessa que foi feita lá no capítulo 1, versículo 8. Tá? Nós temos aqui a promessa do derramamento do Espírito Santo. Eles estavam em Jerusalém, estavam reunidos em oração, e o Espírito Santo desceu no Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. Pentecostes 50, Jesus ressuscitou, passou 40 dias, foi para o céu, 10 dias depois, era o Pentecostes, o Espírito Santo desceu. Judeus estavam em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, tá? Então judeus vindo de várias nações, de várias partes do mundo estavam lá, porque Pentecostes era uma das festas de peregrinação. Páscoa era uma das festas de peregrinação, então os judeus eles iam nessas festas a Jerusalém, tá? Então a cidade estava cheia de peregrinos, cheia de pessoas, né? O marco aqui é o nascimento da igreja. Então nesse dia aqui do Pentecostes nós temos a inauguração aí, esse nascimento da igreja. Eu faço até uma ilustração com o que aconteceu com Davi e Salomão. Por exemplo, Davi desejou construir um templo para Deus, mas o Senhor disse que isso iria acontecer depois da partida dele, no caso nos dias de seu filho, né? Aí Davi morreu, mas ele preparou, juntou material, oferta e tudo, ele fez todo um preparativo para aquilo que seria realizado depois, o projeto e tudo, né? E aí o templo só foi inaugurado de fato depois da partida de Davi nos dias de Salomão. Então Jesus ele fez todos os preparativos, organizou tudo, mas só depois da partida dele é que foi inaugurada aquela igreja. Você vê essa questão aí também, que a questão que a obra é de Deus, não do homem, porque quando Davi desejou em seu coração construir um templo, o profeta falou, faz tudo quanto está no teu coração. Na mesma noite, quando ele foi se deitar, o Senhor veio e falou para ele, vai lá e disse para ele que ele não vai construir. Porque ele era guerreiro, não vai pelas mãos dele. E aí o profeta não tinha recebido uma revelação de ele Deus, mas ele fez uma interpretação, não, isso é algo bom, então acho que Deus vai se agradar. Acho bom que ele fez o projeto, contratou o povo. Então aqui o derramamento do Espírito Santo. Gente, atenção aqui. O derramamento do Espírito Santo. Então a igreja estava unida em oração, certo? E aí veio o derramamento do Espírito Santo, com alguns sinais visíveis e audíveis. Então eles viram e ouviram, tá? Então houve um vento, né? O vento aqui simboliza a vida do Espírito, né? O fogo, presença e purificação, línguas, capacitação para comunicar. Então eles ouviram o som de um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa onde estavam reunidos, e foram vistas entre eles línguas repartidas como que de fogo, então aquelas labaredazinhas, né? E pousavam sobre cada um. E eles começaram a falar em outras, segundo o que o Espírito lhes concedia que falasse. E aí eu pergunto, eram línguas estranhas ou eram idiomas humanos? Era um mistério, porque o Espírito Santo conseguia que eles falassem de acordo com a língua de cada um, que cada um entendia, e eram várias pessoas diferentes. Explica melhor aí. Gente, existem 3 versículos lá que eu me lembro aqui, que falam que os visitantes ouviam os apóstolos falarem nas suas próprias línguas em que eles eram nascidos. Então os apóstolos, eu já explico aqui. Os apóstolos falaram nas línguas das pessoas que estavam ali. Os apóstolos sabiam o que eles estavam falando? Talvez não, né? Provavelmente não, porque elas eram línguas estranhas para eles que falavam. Para eles que falavam, né? Agora, os que ouviam, sabiam o que eles estavam falando? Sabia.
Então, para quem ouvia, eram idiomas, não era estranho. E cada um ouvia na sua própria língua, porque tinha pessoas de várias nações. Sim. Então, assim, é claro que eram muitos. Profeta e natural para as pessoas que ouviam. Eram muitas pessoas falando, e no meio daquele barulho de muita gente falando, eles, por exemplo, um falava português, outro falava inglês, outro falava alemão, outro falava espanhol, de forma que as pessoas entendiam ali nas suas próprias línguas. Então, era estranho para quem falava, mas não era estranho para quem ouvia, porque eles ouviam os seus idiomas. Tá? Então, aqui eu até entendo que não é muito base para a gente pregar línguas estranhas, como a gente prega hoje, nessa parte. Eu recomendaria mais, por exemplo, o texto de Atos 10, quando Pedro ora na casa de Cornélio e o Espírito Santo desce e eles começaram a falar em línguas estranhas. Ali é uma base mais sólida, mais forte para nós ensinarmos o batismo com o Espírito Santo com a evidência do falar em línguas. Lá em Atos, se eu não me falha a memória, é o 18, acho que é capítulo 18 de Atos Apóstolos, quando Paulo também chega em Éfeso e ele pergunta àqueles irmãos no que eles eram batizados. Eles disseram que eles eram batizados com o batismo de João Batista. E aí Paulo impõe as mãos sobre eles e eles receberam o batismo e falaram em outras línguas. E lá em Coríntios também nós temos ali as pessoas falando línguas na igreja, línguas desconhecidas, línguas estranhas, né? Então esses textos aí são melhores para a gente defender o batismo com o Espírito Santo com a evidência para falar em línguas, do que esse texto de Atos em que as pessoas falavam em línguas conhecidas, né? A reação das pessoas, a admiração. Então, gente, pode observar que se você for pegar se você estudar colocando esses pontos assim, ó, fica mais fácil para entender. Por exemplo, sinais. Que sinais eram esses? Visíveis e audíveis. Sinais que se via e que se ouvia. Aí está aqui esses sinais. Isso era o que? Era um milagre. Não era um milagre? Porque eles não falavam por eles mesmos. Então aqui há uma ação do Espírito Santo, há um milagre nisso. E a reação é admiração e aqueles incrédulos que zombavam. Mesmo que as pessoas queiram dizer que não eram línguas estranhas, eram línguas estranhas, porque foi um vento veemente, impetuoso, que encheu a casa, que fez com que houve aquelas línguas repartidas. Era a língua do Espírito Santo. Está dizendo que era. Não tinha como duvidar que eram línguas estranhas. Mas como eu disse a vocês, estranhas para quem falava e conhecidas para quem ouvia. Mas causava admiração dele. Se fosse uma coisa normal que acontecia sempre, eles não teriam ficado espantados. Não, mas para quê? E com zombaria. Mas se eu venho aqui e falasse distante, aqui eu tenho entre vocês gente que fala inglês, outros que falam alemão, e eu de repente começasse, vocês sabem que eu falo só português, e eu começasse a falar em alemão, aí a pessoa que fala alemão ia ficar admirada. Eu mudava, começava a falar inglês, quem me ouvia falar inglês ia ficar admirado, não é assim? Eles ficaram admirados, né? Então aqui, sermão de Pedro, né? Aí aqui nós temos uma explicação teológica. Pedro, ele se levanta, se posiciona e ele começa a esclarecer que o que está acontecendo não é embriaguez. O que está acontecendo era a promessa de Joel se cumprindo. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão sonhos. Então ele mostra aqui o cumprimento da profecia de Joel nesse dia de Pentecostes. E aí Pedro se levanta e prega, e ele prega sobre Jesus. Jesus foi aprovado por Deus com sinais. Então ele mostra, olha, esse Jesus que realizou sinais, que ressuscitou mortos, que operou curas, que purificou leprosos, Deus estava confirmando quem ele era através desses sinais. Então ele fala, Jesus que foi aprovado entre vós com sinais, com milagres.
Pedro está pregando. Foi entregue, crucificado segundo o plano divino. Vocês crucificaram ele, mas era plano de Deus que ele fosse crucificado. Deus o ressuscitou cumprindo as Escrituras, porque a Escritura diz: não deixarás a minha morte, a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Então ele ressuscitou. Jesus foi exaltado e derramou o Espírito Santo. Então Jesus foi para o céu, mas veio o Espírito Santo. Isso aqui é a pregação de Pedro. Ele faz toda essa exposição, começando por Joel, explicando quem era Jesus e tudo, e agora mostra aí que ele foi, mas desceu o Espírito Santo. E a conclusão: este Jesus, a quem vocês crucificaste, Deus o fez Senhor em Cristo, né? Então ele é o Senhor, ele é o Filho de Deus, ele é o Messias, ele é o Cristo, esse que vocês crucificaram, esse que vocês rejeitaram, e é em nome dele que se opera esses sinais que vocês estão vendo aqui, né? Então essa é a pregação de Pedro. Professor, quando eu iniciei a primeira vez que eu vi, daí para lá já estamos nos últimos tempos, porque ele estava, né? No primeiro dos últimos tempos, então, desde aquele tempo. Nos últimos dias, nos últimos tempos, né? Na verdade, é porque essa profecia de Joel, ela se cumpre de forma parcial. O que é um cumprimento parcial é o que é um cumprimento total. Então, se fosse um cumprimento total dessa profecia, esse grande avivamento só teria ocorrido no dia de Pentecostes. Mas essa profecia de Joel, ela se cumpre parcialmente. No dia de Pentecostes houve um cumprimento parcial, mas todo o grande avivamento na história e a ação do Espírito Santo, esse mover do Espírito Santo na história, continua sendo ainda o cumprimento da profecia de Joel até os últimos dias. Então ela se estende, esse cumprimento da profecia de Joel se estende de fato até os últimos dias, né? Inclusive alguns até acreditam que antes que Jesus retorne vai haver um grande avivamento, um grande despertar da fé, né? Seria isso aí um cumprimento da profecia de Joel. Será que não foi no governo esse despertar? Acho que não. Então a reação, gente, aí nós temos aqui eu pulei, será que eu pulei? Aí aqui nós temos. Não, é porque eu expliquei sobre pregação de Pedro, aí vem para cá. Na pregação de Pedro nós tivemos a conversão de aproximadamente 3.000 pessoas, né? A reação, compungidos em seu coração, né? Perguntaram: que faremos? Então, diante do que eles estavam vendo ali, atemorizados, assustados, a reação deles foi: senhores, o que nós devemos fazer, no caso, para a gente ser salvo, né? E aí Pedro disse: olha, vocês devem arrepender-se, né? E depois vocês devem ser batizados em nome de Jesus, e aí vocês receberão o dom do Espírito Santo, né? Então, a resposta de Pedro: arrependimento, sejam batizados em nome de Jesus e recebam o Espírito Santo. O resultado: cerca de 3.000 pessoas convertidas e batizadas. Aí bem mastigadinho. A comunidade cristã primitiva, né? 4 marcas da igreja ali naquela início ali, né? Doutrina dos apóstolos, ou seja, a igreja perseverava no ensino. Então o ensino é um pilar fundamental para sustentar a igreja. A igreja precisa permanecer firme no ensino, na comunhão, né? Então a comunhão da igreja também é um outro pilar para o seu crescimento. O partir do pão, né, que é a ceia, a vida comunitária, fala da ceia, a vida comunitária também, e nas orações, né? Consequências: temor do Senhor. Então essa ação do Espírito Santo, essa igreja que vivia segundo a doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações no partir do pão, era uma igreja que tinha temor ao Deus Senhor, né? Então um dos problemas nossos hoje na nossa igreja é esse aqui, ó, faltando muito
temor, né? Sinais e maravilhas, porque era uma igreja que orava, perseverava na doutrina, na comunhão, nas orações, né? Então sinais e maravilhas ocorriam no meio dela. Unidade e generosidade, inclusive, eles ajudavam uns aos outros, a ponto até de venderem propriedades e repartirem com quem não tinha. E o resultado mesmo era o crescimento diário. Dia após dia, o Senhor acrescentava àqueles que iriam ser salvos, né? Aplicações para hoje. A igreja nasce no poder do Espírito Santo. Então, gente, para uma igreja ela nascer, crescer, desenvolver, pode observar que essas igrejas que dão liberdade à ação do Espírito Santo, elas tendem as pessoas se converterem mais, aceitarem mais Jesus do que as igrejas que não dão essa liberdade para uma ação do sobrenatural. Não é assim? Se você sabe que tem um lugar que as pessoas oram, que Deus fala através de profecia, Deus mostra, as coisas se cumprem, as pessoas que vão ali, que creem, elas através da oração, elas são curadas. Vocês não vão? As pessoas não querem ir para um lugar assim? Então a igreja, onde há o poder do Espírito Santo manifestando, ela tende a crescer mais do que outras que não dão lugar. O Espírito concede dons para testemunhar. Os dons não é para nossa exaltação, é para que as pessoas creiam através da manifestação do sobrenatural, elas creiam em Jesus, né? A pregação deve ser cristocêntrica, né? A pregação ela deve estar centralizada na pessoa de Cristo. Veja que a igreja primitiva pregava Cristo e Cristo ressuscitado, né? O Evangelho exige resposta, ou seja, as pessoas que ouvirem a pregação do Evangelho, elas precisam arrepender dos seus pecados e ter fé em Jesus. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, né? Ali Atos 16, parece que é o verso 30 ou 31, que o apóstolo Paulo fala para o carcereiro de Filipos. O modelo da igreja: doutrina, comunhão, oração e missão. Olha aí. Olha aqui um grande segredo aqui para uma igreja prosperar. Doutrina, que é ensino, pregação da palavra, viver em comunhão, oração e fazendo missão, né? Eu até dirigi uma igreja agora, para aprender essas. Conclusão, gente. Atos 2 revela o cumprimento da promessa do Espírito Santo, o início da missão universal da igreja e o modelo da comunidade cristã. Então, cumprimento, início e modelo. Destaque esses três pilares aí que nós vamos encontrar em Atos 2. O cumprimento da promessa, o início da missão da igreja e o modelo que essa igreja, como ela se desenvolveu, em que sistema, em que modelo. Foi doutrina, oração, comunhão. A igreja não é fruto de homens, mas da ação poderosa do Espírito, que capacita para a pregação e para uma vida comunitária transformadora. A igreja é uma obra de Deus, né? Então, chegamos aí. Volta bem só um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo. Fiquem à vontade, gente. Se quiserem fazer alguma pergunta, nós temos 5 minutinhos ainda. Eu abro esse espaço para perguntas. Menos eu falando. E aí, Ronão, aí? Uma tirada aí, Ronão. Não, porque ele vou lhe falar. Se não cortar, filho. Gente, ficou claro aqui esse capítulo 1, capítulo 2 de Atos, né? Acho que ficou bem detalhado aí. Aí eu vou postar esses slides lá no grupo e vocês depois pegam a Bíblia
e vão ler esses 2 capítulos olhando para essas divisões, esses pontos, tá? Que foi colocado aqui, então fica mais fácil para vocês compreenderem. Pergunta, pastor, qual que era o objetivo, qual foi, o senhor que já é um cara bem estudioso aí, né? Então, qual foi o grande objetivo do derramamento do Espírito Santo de uma forma geral, né? Não aquela só ali que está assim, para a igreja. Porque é tipo assim, se o senhor observar, hoje muitas pessoas, principalmente assim no meio dos jovens tal, e no meio de muitas pessoas, eles ficam querendo um derramamento. Porém, a gente vê que o Senhor não faz nada sem um objetivo, entendeu? Vamos dizer assim, aí as pessoas querem o quê? Vamos dizer, veio um culto, a pessoa foi massa. Aí fica por isso mesmo. Enquanto na verdade Deus tem um objetivo. Vou te dar um exemplo. O Senhor Paulo ia, né, em direção a Damasco, com cartas, né, tal, autorização para bater, prender. Abre essa Bíblia aí, mãe, Atos 1:8. Aí o que aconteceu? O Senhor Jesus Cristo veio ali e tal, tem aquele encontro, né, tudo. Ele já recebe o dom, ou já tinha, não sei, porque você vê que Paulo, ele sonhou, né? E nesse sonho ele viu que um homem chamado Ananias impôs a mão sobre ele e ele tal. Então, ele já houve algo. E você vê que depois de Jesus Cristo, acredita assim, que um dos maiores missionários de todos os tempos foi Paulo, né? Então, tipo assim, teve um objetivo para aquele ato poderoso ali, né? Que não foi algo comum, foi algo forte e poderoso. Então, esse algo forte e poderoso, às vezes, que as pessoas esperam, é tipo assim, às vezes não é para fazer, não é para tipo assim, dar continuidade na obra, abrir um trabalho ali e tal, não, é para sentir ali. E você vê que eu falo isso, que a gente vê que muitas pessoas desejam muito, faz como lá em Aire, até cita, né? Faz lá como no Pentecoste, faz assim. Mas a sua pergunta mesmo é qual o objetivo desse derramar do Espírito ali sobre a igreja. E o que seria também que hoje, no dia de hoje, para quem deseja isso, quem ora, almeja essas coisas, né? O que diz aí, mano? Mas receberei a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. É para ser testemunha. Então, essa capacitação, esse derramar do Espírito Santo, ele tem esse propósito de nos tornar testemunhas de Cristo. Então, é uma capacitação, porque Jesus até falou assim, até que do alto sejais revestido de poder. Então, esse poder, essa capacitação é para a gente testemunhar. Então, por mais que hoje às vezes as pessoas oram e querem receber poder, às vezes para serem grandes pregadores, serem conhecidos, o propósito mesmo da ação do Espírito Santo continua sendo nos capacitar para testemunhar de Cristo. À medida que nós, pela ação do Espírito Santo, testemunha de Cristo, que é o propósito, testemunhar de Cristo, enquanto a gente testemunha de Cristo, aí ele opera sinais, maravilhas, milagres, para quê? Para que através dos sinais as pessoas creiam, mas o propósito é testemunhar de Cristo. E ainda hoje nós deveríamos pedir capacitação para testemunhar de Cristo, porque essa é a nossa grande missão. Às vezes a pessoa pede, mas às vezes não quer ir depois. Não, acontece como tem alguns hinos, né? Que você vê alguns hinos que diz assim, faz o que está escrito em Joel. faz o que está escrito, não sei o que, papapá. É porque aí, resumindo aqui, aí você está dentro da igreja, aí aquela mesma pessoa que está no culto, provavelmente quando está no culto, que a pessoa está na frente, ou coisa desse tipo assim, aí a pessoa não vem na escola dele. Aí a pessoa não vem no culto de quarta-feira,
na semana de oração. Aí a pessoa não vem na semana de oração. É porque a pessoa só quer arrepiar. É o que eu tô falando. É tipo assim, eu queria só entender o objeto. Entender não, porque eu já entendi. Não, É só um ser. o propósito- Pra eles, O propósito não é só arrepiar, não. O propósito é testemunhar com o poder, com a autoridade de Jesus Cristo. Mas ser cheio do Espírito Santo Porque é ensinar. sempre a missão da igreja é ganhar almas. Tem que acompanhar. É ganhar almas. A nossa grande missão como igreja aqui é resgatar as pessoas que estão nas garras de Satanás, no reino das trevas, para o reino da luz. O de ensino vazio. Faz uma festa, aparece gente que você não já tinha morrido. Vamos falar o cara de fé. Manda a aniversário da igreja. A morte espiritual ressuscitou na festa. Né?